Saúde, estamos de volta. Vamos lá para o segundo bloco do nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente vai falar agora de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados e a gente vai conversar sobre esse assunto. É um projeto que garante uma licença de 3 dias consecutivos por mês para as mulheres com sintomas ligados ao fluxo menstrual. Isso é muito interessante e existem muitas coisas relacionadas com esse período da mulher e a gente vai entender mais sobre esse assunto com a doutora Késia Villamil, que é ginecologista e está aqui conosco. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Alegria recebê-la aqui. A gente estava com um papo animadíssimo aqui nos bastidores. A doutora estava me explicando todas as questões relacionadas a esse período tão especial da mulher, que é o período da menstruação. E eu estava perguntando, a gente chama tudo, né, erradamente, a gente chama tudo de TPM. A mulher está de TPM, mas a gente está falando de uma fase mais ampla do que a tensão pré-menstrual. Nós estamos falando do período menstrual também, né, doutora? Sim, a licença, sugerida é a licença durante 3 dias em que o fluxo menstrual está acontecendo. Mas o que a maioria das mulheres, né, os estudos científicos mostram que 80% das mulheres que são cíclicas, quer dizer, que não usam nenhum medicamento para suspender o ciclo menstrual, então as mulheres que são cíclicas, elas sofrem a redução de sua capacidade intelectual, laboral, emocional ou física por causa das flutuações hormonais que acontecem durante o mês. Então, 80% das mulheres se sentem traídas pelos seus hormônios. Então, quando a gente fala de TPM ou tensão pré-menstrual, a gente está falando de sintomas que a maioria, a grande maioria das mulheres tem nos dias que antecedem a menstruação. Quantos dias? 7 até 14. E os dias da menstruação, da descida do fluxo, também podem ter sintomas. Esses sintomas são muito mais físicos do que emocionais. E aí a gente pode explicar aqui o que são esses sintomas. Então, existem sim os sintomas pré-menstruais, que são muitas vezes muito mais cognitivos e psíquicos, e os sintomas menstruais, que na maioria das vezes são físicos. A senhora acha que é importante que a gente tenha isso muito divulgado, eu digo socialmente, eu digo também na relação familiar, eu como marido, eu como um admirador absolutamente incondicional das mulheres, eu gostaria de saber, eu gostaria de ter essa informação, olha, cuidado, por favor, eu estou de TPM. A gente tem que falar muito sobre isso, tá? Até para as próprias mulheres se entenderem. Eu converso isso muito com as pacientes, porque a gente hoje tem aquela coisa assim, eu não quero tomar hormônios, eu quero ser natural, eu quero respeitar o meu ciclo, a minha vida, mas o que as mulheres não param para pensar é que elas querem ter a mesma produtividade dos homens, elas querem produzir o mês inteiro, querem ter energia, vigor, sexualidade, os 28 dias do ciclo, sendo que a gente não foi feita para isso, né? Eu estava conversando com você aqui antes de a gente começar o programa, que vamos pensar na humanidade, né? A humanidade quer reproduzir, a nossa genética interna foi feita para que a humanidade procrie, por isso que a mulher ovula todo mês. Então o nosso corpo está querendo todo mês engravidar. O corpo da mulher ovula para quê? Para engravidar todo mês. E quando a gente frustra esse desejo no nosso corpo, o corpo se rebela contra isso. Então, quando o corpo ovula ali, e aí não ocorre uma gravidez, então todo o corpo se prepara, depois ocorre a ovulação ali por volta do 14º dia, ocorre a liberação de progesterona intensa. Progesterona é progestar, é o hormônio da gravidez. Então no 14º dia começam a subir os níveis desse hormônio de gravidez, o corpo acha que a mulher está grávida. Então depois ali a fase da TPM é uma fase que o corpo está achando que a mulher está grávida. Então quando a mulher está ali, ela está no começo da gravidez,
Então, eu vou aqui, olha, ficar sonolenta, ou ficar mais confusa, ou ficar de mau humor. Para quê? Para nenhum outro mamífero encostar em mim. Eu tenho que proteger esse embrião nesse começo da gravidez, que é a fase que eu não posso pegar infecção, não posso correr riscos. Eu tenho que cair minha produtividade. Eu não posso estar assim com aquela energia toda que agora é a hora de... Para que transar agora? Eu já engravidei. A fase da libido é a fase do meio do ciclo, que é a fase ovulatória. Mas nós mulheres não queremos isso, a gente quer ter libido o mês inteiro. Quem tem libido o mês inteiro é o macho, porque ele vai copular com várias fêmeas ali para ele reproduzir o máximo a sua espécie. Por quê? Porque vários bebês vão morrer, porque vai vir os predadores e vão matar, porque vai vir o frio, vai vir a falta de alimento. É assim que acontece na selva. Ah, Kézia, mas a gente não está na selva. Mas você quer menstruar como se estivesse na selva? Você quer ter o ciclo todo mês como se estivesse na selva, então não bate. Ah, mas eu não quero tomar hormônio, eu quero ter tudo natural. Então você vai viver natural, Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Estou entendendo, sim, estou entendendo. Está muito interessante. Bom, já que toda essa vida natural só seria possível em um lugar meio, né, completamente fora da nossa realidade, a gente tem que entender o que pode ser feito. E nós temos a queridíssima Jandira Fegali, que tem esse projeto de lei para que esses sintomas sejam minimizados, né? Porque, de alguma forma geral, esse processo, esse período na vida da mulher, já causa muitas faltas ao trabalho. Normalmente já causa muitas faltas, porque não é à toa que isso está sendo discutido. E não é de hoje que se discute isso, né? Sim, o que eu converso muito com as mulheres que têm flexibilidade, muitas vezes mulheres que são donas do seu próprio negócio, ou fazem sua carga horária, eu sempre recomendo que, se possível, na segunda fase do ciclo, você pode diminuir sua carga, não programe aquelas coisas mais difíceis para a segunda fase, que é a fase que você sabe que sua produtividade vai cair. Claro, gente, que tem várias técnicas para a gente tratar isso, tá? A gente pode marcar um dia para a gente falar disso, mas tem muitas técnicas medicamentosas, técnicas não medicamentosas para a gente minimizar esses sintomas e, inclusive, parar, cortar essa ciclicidade da mulher, porque tem mulheres que realmente sofrem muito com essa ciclicidade. E se você quer ter a produtividade de um homem, que é o que toda mulher quer ter, né? A produtividade de ser igual o mês inteiro, então o ideal é que você não seja cíclica. Tem bônus e ônus, tá bom? Assim, a gente vai realmente mexer com os hormônios, não tem almoço grátis, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar quem tem esses sintomas, mas a gente pode falar também agora um pouquinho da menstruação, né? Sim, Dos da sintomas. menstruação e dos sintomas, dos problemas relacionados a isso. A gente fez recentemente um programa muito bacana sobre endometriose, falando da dificuldade imensa do diagnóstico dessa doença. Um paradoxo, já que a mulher desde cedo se acostumou a frequentar os consultórios de ginecologia. Então, esse diagnóstico deveria ser algo mais fluido, e não é. A mulher passa até 8 anos procurando uma solução para esse problema. E até para isso, essa licença de 3 dias pode ajudar também. Muito. Porque ela vai perceber mais, vai se perceber nesses 3 dias, né? Porque às vezes ela está tão atribulada ali no trabalho e corre ali, coloca o absorvente, não percebe a quantidade de fluxo, se entope de remédios e não percebe que a sua dor ali naquele período menstrual está mais do que normal. Né? E tem uma coisa interessante, doutora, desculpe interromper, já interrompendo, que a gente falou também, que é a normalização da dor. É como se a mulher tivesse que sentir a dor mesmo, porque a mulher aguenta a dor do parto e a partir daí tudo vai ser dor que tem que ser suportável e não é, e não tem que ser. Sim, sim. Claro que nem todas as mulheres, quando tem o sangramento menstrual, sentem uma dor muito forte. Tem mulheres que realmente não sentem nada, tem mulheres que têm um fluxo muito pequeno, né? Mas realmente,
principalmente, é claro, as mulheres que têm endometriose, né? E, na verdade, essas mulheres nem deveriam estar menstruando desde cedo, né? Isso aí, você até já fez o programa sobre endometriose, mas mulheres até que não têm endometriose e que têm fluxos intensos e que isso causa um grande incômodo, o que acontece, gente? Por que que a menstruação, né, aquele sangue que desce ali todo mês, primeiro uma reflexão aqui mais profunda que eu sempre levo minhas pacientes a pensar. Por que que a gente menstrua tanto? Né? Vamos pensar um pouco. Será que é fisiológico a mulher de 35 anos tenha menstruado? Eu fiz até um cálculo esses dias, publiquei numa revista aqui de ginecologia brasileira, quantas vezes que a mulher de 35 anos menstruou na vida dela. E comparando com a mulher de 35 anos na década de 60, pré-pílula, tá? Antes da pílula, a mulher não tinha como evitar uma gravidez, a não ser que ela fizesse tabelinha. E poucas mulheres faziam, até porque existia uma crença muito forte, religiosa, de que não seria bom prevenir filhos, que o ideal era ter quantos filhos fossem possíveis. E a mulher, então, ela casava muito cedo, e assim que ela menstruava e já casava, ela já começava a ter filhos. Então, ela menstruava ali poucas vezes, né? No começo das menstruações, elas não vêm todo mês, vêm de 2 em 2 meses, e aí já casava, engravidava, 9 meses grávida, 2 dando peito pro bebê, menstruava muito pouquinho, engravidava de novo, mamava, engravidava, amamentava, aí menstruava, sei lá, 2 vezes a cada 3 anos. E aí o que acontece hoje? E aí chegava na menopausa, parava de engravidar. Nem sabia o que era menstruar então muito direito. Pouco. Não tinha TPM, porque eu estava grávida, eu estava amamentando. Não tinha menstruação e não tinha endometriose. Ah, Kézia, mas morri de parto. Mas não tinha vida profissional, não tinha carreira. Não era médica, não tinha mestrado. Sim, eu sei. Mas nós estamos falando aqui de TPM, de endometriose, de menstruação, de síndrome menstrual. Então, falando de uma mulher que, na verdade, lutou muito para que outras mulheres pudessem andar nessa estrada que elas começaram a abrir, né? Porque desde lá também tinha mulheres que falavam, poxa, tem alguma coisa errada e desigual nisso tudo aqui, né? Já tinha gente questionando isso, nós temos que achar um equilíbrio e a mulher tem que entender que se... Eu falo assim, olha, você escolheu isso, nós mulheres, porque eu também escolhi esse caminho de estudar, de fazer uma carreira, mas aí você vai ter que escolher para o seu corpo, entender o seu corpo, entender o que o corpo feminino, o que seu útero, suas mãos, seu peito foi feito para dar leite. Se você não dá leite, ele vai dar câncer. Seu útero foi feito para fazer neném. Se não fazer neném, a progesterona vai ficar te incomodando todo mês. E aí ele vai sangrar. O sangramento é a descida que está ali para implantar o bebê. Essa descida, quando descamar, vai liberar substâncias inflamatórias, prostaglandinas, prostaciclinas. Essas substâncias inflamatórias vão desencadear crises de várias doenças inflamatórias. Se a mulher tem epilepsia, está controlada, vem a menstruação, pode desencadear. Se ela tem enxaqueca, a menstruação pode desencadear. Se ela tem lúpus, pode desencadear. Doenças até psíquicas, emocionais, pode desencadear com a menstruação. Exatamente porque para esse tecido descamar, ocorre um processo inflamatório na parede do útero. Nós estamos falando da reprodução de outro ser, né? De um momento muito especial para qual o corpo se prepara e que não acontece. Não é sangue que está saindo da parede do útero. Eu sempre explico. Não é sangue, são células. É o tapete onde o neném ia implantar. É o útero chorando. Eu falei isso, é o útero chorando o bebê que não se implantou. É a casinha do neném que está saindo. Tá entendendo? Por isso que tem esse processo inflamatório. Então, claro que tem corpos que se dão com isso muito bem. Mas mulheres que já têm ali outros processos inflamatórios no corpo podem desencadear essas crises. Por isso que a gente tem ali a cefaleia menstrual,
né? A gente tem ali a epilepsia menstrual. Sim. Como é que a senhora está vendo a repercussão disso, dessa proposta? Em que pé está? Como é que as pessoas estão se mobilizando? Porque só falando mais, né, só explicando aqui, dando um review aqui do que nós estamos discutindo, um projeto de lei que garante a licença de 3 dias consecutivos por mês para as mulheres durante o período menstrual. E sem licença, né? Não precisa, ela não precisa sair procurando licença para abonar a falta, seria algo orgânico, natural. Onde que está a resistência a isso? Onde é que está o apoio? Dentro da sua percepção, como é que isso está acontecendo? Na verdade, eu ainda não vi, assim, nenhuma fala sobre isso, sabe? Assim, eu vi mais em nível de rede social, de internet. Mas a senhora acha que é perfeitamente lógico reivindicar isso? A gente estava dizendo que é preciso mesmo, né? Isso faz falta na nossa sociedade, né? Eu acho que o período menstrual, para alguns casos, é importante, mas tem casos que não o período menstrual, mas tem casos de mulheres que ficam inabilitadas para trabalhar durante a segunda fase do ciclo, né? Não só o período menstrual. Existe a síndrome de tensão pré-menstrual, que acomete 20% das mulheres, que a gente precisa de entrar com medicamentos psiquiátricos. São mulheres que ficam inabilitadas antes da menstruação também. Sim, sim. Né? O período menstrual, ele é apenas o reflexo do que já veio antes. Eu acho que isso é apenas assim uma luz, assim, um sinal. Eu acho que tem mais coisas debaixo do tapete para a gente discutir. Essa é a minha opinião, assim. E eu acho que uma lei apenas trazendo uma coisa fixa é muito vago, porque cada mulher é diferente, sabe? Ao mesmo tempo que tem mulheres que não sentem nada, tem mulheres que ficam incapacitadas. Então, apenas 3 dias para todas as mulheres não é uma coisa que vai resolver o problema, assim. Eu acho que uma abordagem personalizada que seria o ideal. Sim, mas eu acho que é o caminho, né? Sim, é um caminho para discutir isso, né? Isso. A partir daí pode-se discutir outras abordagens, a intensidade de como isso tudo acontece, né? Porque para algumas é uma situação incapacitante, para outras menos, né? A gente tem aqui, doutora, uma lista aqui de problemas que estão relacionados com o ciclo menstrual, né? Tem a endometriose, tem os miomas também, né? Tem os pólipos, tem as sinéquias. Sinéquias? O que são sinéquias? Sinéquias são cicatrizes, como se fossem cordas de violino, como se fossem aderências dentro da cavidade do útero, que acontecem depois que a mulher é submetida a um procedimento que fere dentro do útero dela. E aí isso impossibilita que ela engravide. E que procedimento seria? Curetagem uterina. Então, quando ela tem um abortamento ou faz uma cirurgia de retirada de pólipo, isso vai doer? Biópsia, não sente dor, ela apenas não consegue engravidar. E as doenças inflamatórias pélvicas? Doença inflamatória pélvica é uma doença causada por DST, né, por bactérias transmitidas sexualmente. Também podem causar sinéquias, porque também podem deixar lá dentro pus, e esse pus pode deixar cicatrizes depois que cura. E isso também pode fazer com que a mulher não consiga engravidar depois, se não for tratada a tempo. Por isso que é tão importante que toda mulher, quando tem algum corrimento, alguma dor na relação sexual, tenha atendimento imediato. Porque se for uma doença inflamatória pélvica, muitas vezes ela pode até melhorar sozinha, mas porque aquela infecção ali dentro, ela pode às vezes melhorar, mas fica aquela cicatriz ali. Então a gente atende muito mulher, eu tive mesmo os corrimentos e tal, aí melhorou. Mas aí ficou a sinéquia lá, a cicatriz, quando a gente faz o exame para ver, o útero está fechado. Sim, sim. Hipogonadismo. Hipogonadismo, gônadas são os ovários ou os testículos.
Hipo é pouco, né? É menos. Então, hipogonadismo é quando os ovários não se desenvolveram. Então, é alguma doença que a mulher já nasce com isso, uma doença genética, que aí os ovários não se desenvolveram corretamente, então ela também não consegue engravidar. E isso tem relação, tudo isso que a gente falou, tem relação com o ciclo menstrual irregular? No hipogonadismo, ela normalmente é uma pessoa que não menstrua. E a acineca, essa aderência, como lá o útero vai estar com cicatriz, ela também não vai menstruar. Sim, sim. E aí vão ter outros problemas aí com relação à reprodução, né? Exato. Fertilidade, enfim. É um outro problema. Ela também não vai ter cólica. Não, Tá. é outro problema. Doutora, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades, que a gente fala e a senhora diz, né? Dentro da minha opinião, eu acho que isso aí é um mito ou ok, isso aí é verdade. Vamos lá? Vamos lá. Então é agora. Projeto de lei que permite 3 dias de licença mensais para a mulher durante o período menstrual. E estamos entendendo mais os problemas ligados a esse período da menstruação, o TPM, né? E estamos aqui aprendendo muito com a doutora Kézia Villamil, que é de Vitória da Conquista, mas já é mineira de coração há muito tempo, né, doutora? Muito. Vamos lá, a primeira frase, doutora, é essa, olha, não existe nenhum risco de engravidar durante a menstruação. Mito ou verdade? Mito. Mito, assim, normalmente as pessoas acham que não tem problema, então não é bem assim? É porque a pessoa pode achar que ela está grávida, ela está menstruada, mas na verdade ela não está menstruada. Como assim? Porque quando você fala assim, engravidar durante a menstruação, é impossível engravidar durante a menstruação. Impossível. Então, se ela engravidou durante a menstruação, ela não estava menstruada. Ela podia estar ovulando, mas estava com algum outro sangramento, Sim, que poderia sim. ser, por exemplo, uma infecção por alguma DST dessas aí. Sim, sim. Que a gente está falando. Olha que interessante. Então, o pensamento, eu já pensei outra coisa. Se ela engravidou e estava com sangramento, ela não estava menstruada, ela estava engravidando, ovulando, mas com sangramento por outra causa. Por isso é um câncer. Organicamente é impossível. Impossível, porque se ela está menstruando, aquele tapetinho onde o neném fica, está saindo. Como é que ela engravidou? Não, então assim, não existe risco de engravidar durante a menstruação. Não existe, né? Porque é impossível. Impossível. Mas na cabeça da mulher, fala assim, eu engravidei e estou sangrando. Opa, estou menstruada. Porque ela fala, estou menstruada. Para a mulher, qualquer sangue que sai lá de baixo é menstruação, certo? Quando ela me conta. E ela, engravidei menstruada. Vem cá para eu te examinar. Porque na cabeça ela vai falar menstruada. Eu sei que não é menstruada. Sei, mas para ela é menstruada. Então, para mim, é um sangue jeito de falar, é o que significa, né? Talvez a gente, assim, não existe isso em engravidar durante algum sangramento? Aí existe, né? Existe. Porque o paciente fala de um jeito, o médico tem que traduzir aquilo e trazer, né, para... Olha essa outra frase aqui, a TPM é real. É mito ou é verdade? Sim, verdade. É real. É real. E assim, a gente estava discutindo, né? Porque a gente fala tensão pré-menstrual, mas então, envolve todo um período. Sim, existem muitos estudos científicos comparando produtividade feminina durante a primeira fase do ciclo menstrual. O ciclo menstrual são 2 fases. A primeira fase é a fase do predomínio estrogênico, que é um tipo de hormônio. A segunda fase, depois da ovulação, é a fase do predomínio progestagênico, que é outro tipo de hormônio. Esse hormônio ele age no cérebro da mulher, nas sinapses cerebrais. A velocidade da sinapse cerebral diminui nessa fase. Então, se for defender sua tese de doutorado, sua dissertação de mestrado, se você for escrever um grande projeto, você vai escrever, se você sente que sua produtividade, que você vai escrever na primeira fase.
Né? Então, a gente orienta isso para os nossos pacientes, né, que estão envolvidos em grandes projetos, né, políticas, pacientes minhas que estão com grandes projetos, eu sempre oriento isso, que tem isso. Agora, tem muitos tratamentos, né? Hoje, o que a gente tem mais estudos científicos é da atividade física. Porque quando você libera endorfinas, você acelera e você consegue as sinapses neuronais e você consegue diminuir o efeito da progesterona nos neurônios. Então, hoje, atualmente, o que mais incomoda as mulheres nem são tantos os efeitos físicos, né, de inchaço, de tudo, porque a gente consegue lidar muito bem, mas são os efeitos psíquicos, porque muitas vezes a gente tem que tratar com antidepressivos. Os antidepressivos, eles têm outros efeitos colaterais. Então, a gente vem muito com terapias alternativas, com mindfulness, atividade física aeróbica. Então, os estudos mostram que a gente fala aqueles 5 vezes 30, né, 5 vezes 30 por semana ou 3 vezes 50 minutos. E atividade aeróbica de suar mesmo, assim, de acelerar o coração. Isso é hoje, assim, o top of mind, assim, o primeiro da lista para diminuir esses sintomas. A senhora está falando aqui, eu estou imaginando como deve ter sido difícil para milhões de mulheres durante a pandemia, essa gestão de tempo com os filhos na idade escolar, fazendo educação remota, o marido enchendo a paciência, sogra pintando também muitas vezes. Doutora, deve ter sido, e TPM batendo na porta. É muito difícil, assim, você tem que ter... Não deve ter sido fácil mesmo, o que né? eu vejo muito hoje, às vezes, é a falta de empatia dos próprios médicos de falar assim, isso é normal. É mesmo. TPM é normal, menopausa é normal, falta de libido é normal, dor do parto é normal, peito rachado no pós-parto é normal. Ser mulher é normal, gente. Bem-vinda, né? Você é mulher. Você quer ser mulher? Então vai ser mulher. Marido, me dá seu cartão de crédito aí, vai ganhar dinheiro, me dá seu cartão aí, vou gastar seu dinheiro todo. Sabe? Então depende muito do que você quer e do nosso lugar na sociedade e das mulheres e dos homens também entenderem que, gente, não, a mulher não é igual ao homem. Não tem jeito. A gente é ciclo, a gente tem hormônio. Ou a gente bota assim, a gente é assim e a gente tem que... acho que esse projeto de lei, o mais legal é começar a falar aqui, oi, mulher menstrua, mulher é diferente. E o que eu acho muito legal, assim, quando eu atendo mulheres, eu atendo muita mulher do mundo inteiro, assim. E aí, eu sempre pergunto essas questões de legislação, assim, licença maternidade. E aí, essas que dão flexibilidade, tipo assim, ó, você tira 4 meses remunerado, depois você tira 6 meses meio horário, depois você pode ficar mais 1 ano sem trabalhar, garantido sua volta ao trabalho. Eu acho tão legal você poder definir. Ou então, seu marido tira 3, você tira 3. Porque aí você encaixa na sua rotina, da sua família, o que vai funcionar pra você. Porque cada mulher é diferente. Então, assim, não é todo mundo que quer 3 dias na menstruação. Às vezes, você quer 5 no TPM, que o seu problema é TPM. Então, talvez pensar alguma coisa, porque às vezes tem mulher que não tem nada. Eu tô ótima. Eu tenho paciente que não quer, tem paciente que quer. Eu posso menstruar minha filha. Adoro, acho lindo aquele sangue, acho tão maravilhoso, assim, uma energia. Aquela lua, a lua. Tem mulher que acha que é a tenda vermelha. Ótimo, parabéns pra você. Tem mulher que não gosta, aquele sangue nojento, sabe? Então, tem que respeitar a mulher. Cada mulher é diferente. Cada mulher é diferente e eu adorei te conhecer. Foi maravilhosa a nossa entrevista. Sucesso, doutora. Obrigada. Siga a sua jornada aí com esse entusiasmo que você vai ajudar muitas pessoas, muitas, além das que você já ajuda e continua ajudando. Muito obrigado. Prazer foi meu. Muito obrigado também pela sua companhia. Olha o nosso WhatsApp aí, 997915990, para você mandar a sua sugestão para a gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Saúde!